Queria que você fechasse seus olhos onde você está. Eu queria orar mais uma vez. Senhor, nós te bendizemos, Pai. Nós reconhecemos a Tua grandeza e reconhecemos, Senhor, a Tua presença neste lugar, Pai. Pai, obrigado porque nós podemos e estamos num lugar onde podemos adorar ao Senhor de maneira livre, ó Pai, livremente. Senhor, nós somos gratos por isso, ó Pai. Somos gratos também porque o Senhor nos trouxe até aqui nesta noite para falar conosco, ó Pai. Então fala conosco, que a Tua palavra seja como uma semente, o nosso coração uma terra fértil, ó Pai. E que nós possamos ver o fruto desta palavra nos próximos dias, nas próximas semanas, ó Pai. Fala conosco, Pai. Nós queremos declarar de que a nossa mente está alerta, Senhor. E o nosso coração está aberto para tudo aquilo que o Senhor vai fazer conosco nesta noite. A começar em mim, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Quando nós pensamos sobre essa data, a data do Natal, nós temos uma certa facilidade de compreender, pelo menos neste momento, ou nós aceitamos com maior facilidade, de que Deus, o Deus do universo, dono de todas as coisas, o Deus Criador, que criou as coisas somente com a sua palavra, resolveu se manifestar a nós em forma humana, através de um bebê. Nós temos essa facilidade. Esse período do ano é um período que nós temos uma certa facilidade de aceitar isso. É mais comum, nós já temos na nossa construção social de que isso aconteceu, e em muitos lugares que você passou, você provavelmente viu um presépio com a ideia do menino Jesus, e é mais fácil de nós compreendermos isso. Mas quando eu pensei quando Deus começou a falar comigo sobre esta mensagem, e me trouxe a palavra Emanuel, que também foi o tema da mensagem do pastor Maurício hoje pela manhã, nós não combinamos, e eu também, se eu copiar ele alguma coisa aqui, absorve, tá? Finge que não aconteceu, porque ele pregou primeiro, eu já peguei as coisas dele para pregar de novo agora, brincadeira. Mas quando nós pegamos essa palavra, então, esse nome Emanuel, ele é um nome de origem hebraica e significa Deus conosco. É um título aplicado ao Messias nascido da Virgem. Quando nós pensamos Emanuel, talvez neste momento que nós estamos, nessa temporada, fica fácil da gente aceitar isso. A gente aceita porque é Natal e a gente só absorve este sentido. Mas quando eu fiquei pensando nisso, eu comecei a pensar de que isso é quase que um paradoxo. E para você entender o que é um paradoxo, eu coloquei também aí. Paradoxo é um pensamento, proposição ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais, que costumam orientar o pensamento humano, ou desafia a opinião concebida, a crença ordinária e compartilhada pela maioria. Uma outra definição é aparente falta de nexo ou de lógica, contradição. Se nós pensarmos fora dessa temporada e fora desse momento natalino, onde nós já estamos com uma certa facilidade de aceitar isso, se você parar para pensar de que Deus, o dono de todas as coisas, resolveu então deixar esta sua posição para se tornar homem, isto é paradoxal. Contraria a nosso raciocínio sobre o que é ser Deus. Ao longo da história nós não vemos ninguém que abre mão de uma posição para se igualar a pessoas de uma posição inferior. Na mitologia, os homens queriam ser igual a Deus. Nós conhecemos uma história na Bíblia que fala sobre um anjo que quis ser como Deus e recebeu o seu castigo por isso. Mas além da história de Jesus, nós não conhecemos uma outra história de um homem que, estando numa posição elevada, de um ser que, estando numa posição muito elevada, decidiu então deixar esta posição muito elevada para então se igualar a seres inferiores, a não ser a história de Cristo. É por isso que quando nós pensamos no Emanuel, no Deus conosco, é um paradoxo. Porque por mais que a gente aceite agora, é difícil de conceber isso. O nosso Deus, Ele é um Deus que se fez homem, contrariando tudo aquilo que a história diz sobre o que é ser Deus. Olha só o que diz João 1,
14, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Filipenses 2, 5-8 também vai relatar isso, diz assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. É um paradoxo pensar nisso, de que o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, abandonou esta posição para se igualar a nós. Eu sou o tipo de pessoa, eu já falei isso outras vezes, eu assisto muito desenho, e adoro esses desenhos de herói, adoro. E eu tive um professor, quando fazia teologia, que enquanto nós conversávamos um pouquinho sobre a Bíblia e a ciência, ele falou: Diego, eu quero que você tire um pouco dessa ideia romântica, de que quando Deus disse haja luz, foi como ligar um interruptor. Porque na nossa mente tem isso, de que Deus falou haja luz, e o interruptor ligou e fez plim. Falou: cara, eu quero que você consiga entender que quando Deus Criador disse e haja luz, todo o universo começou a resolver o problema para obedecer a ordem do Deus Criador. Então o universo inteiro começou a se movimentar através da palavra dele. Quando ele falou haja, o universo falou, o Pai mandou, vamos, começa a resolver, começa a arrastar as coisas, empurra isso para lá, resolve isso aqui, porque Deus mandou. Você consegue imaginar isso tudo acontecendo? Eu não consigo imaginar isso de maneira silenciosa. Eu imagino que o universo fez um barulho gigantesco para resolver e obedecer a ordem do Deus Criador. Quando você começa a pensar sobre a criação de Deus por esse prisma, você consegue imaginar ainda de uma maneira mais completa a grandeza de Deus. Porque se você pensa na criação como o haja luz e o interruptor, Deus é muito pequeno. Mas quando você olha para a criação, para um Deus que diz haja, e todo o universo começa a se movimentar para obedecer a ordem dele, você consegue entender talvez uma fagulha do que realmente é o tamanho desse Deus. E para nós conseguirmos compreender quão é paradoxal esse Deus se transformar em um homem, nós precisamos entender a grandeza dele e olhar para o tamanho que ele realmente é, se é que a gente consegue de alguma forma mensurar isso. Eu acho que tudo que a gente tentar fazer nesse esforço para entender o tamanho de Deus ainda é pequeno, muito pequeno, quase que incapaz de mensurar. Mas esse Deus se fez homem, reforçando esse paradoxo do Deus Emanuel. A segunda coisa é que Deus se fez vulnerável. De todas as formas humanas, a mais vulnerável é a de um bebê. Nos primeiros anos de vida, um bebê precisa de ajuda e suporte constante, até mesmo para as coisas mais simples. Ele precisa de ajuda para se alimentar, ele precisa de ajuda para se locomover, e até mesmo de ajuda para se comunicar. Eu quero que você pense agora nisso. O Deus Criador, o Deus Emanuel, já se diminuiu para ficar como os homens. Só que ainda mais, ele foi mais longe. Ele veio na forma de um bebê. Talvez o humano mais vulnerável que nós temos. Quando você olha para um bebezinho e você está com ele nos seus braços, você fala, meu Deus, como é pequeno. Quando nós refletimos sobre a fraqueza humana, é a sua mortalidade. É com certeza a primeira coisa que vem na nossa mente, quando nós pensamos em Deus, ou seja, Deus então ele é imortal, ele não morre nunca. E quando nós pensamos num ser humano e na fraqueza da humanidade, nós pensamos então na sua mortalidade. O Deus conosco, o Deus Emanuel, resolveu se manifestar
a nós, como homem. Não só como homem, como um dos mais vulneráveis dos seres humanos, um bebê. Suportou toda a vida como um homem, sofreu as mesmas lutas que eu e você sofremos. E ele experimentou, talvez, o ponto alto da fragilidade humana, que é a morte. O ponto mais alto da fragilidade humana não é a doença, porque em muitos casos a doença não leva à morte. A morte é o ponto alto da fragilidade humana. Olha o que diz Filipenses 2:8. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quando você pensa então nesse paradoxo do Deus Emanuel, e você consegue compreender, ou tenta pelo menos caminhar de maneira a compreender tudo isso, a cabeça bagunça. Porque na nossa imaginação, ou naquilo que é construído socialmente, as histórias, tudo aquilo que você aprendeu a vida inteira, todos os nossos heróis, os nossos maiores heróis são imortais. De um tempo para cá é que agora estão criando heróis com uma certa fragilidade. Mas normalmente eles eram imortais, não tinha nada que acabava com eles. Quando você pensa tudo isso, a primeira pergunta, ou a pergunta que vem à nossa mente é: por quê? Por que um Deus todo-poderoso, dono de toda a criação, dono de todo o poder, está acima de todos os seres, Ele criou todas as coisas, por que Ele ia se submeter a pelo menos esses três pontos que eu coloquei para você? Se submeter a estar numa figura humana, se tornar vulnerável como um bebê e experimentar a morte. Por quê? Porque Ele tinha um plano. E o plano começa com a reconciliação do homem com Deus. Se você olhar o início da Bíblia, os primeiros capítulos de Gênesis, você vai ver um ciclo que se repete. Logo depois da criação, isso não está no slide, mas logo depois de toda a criação, em Gênesis 3, nós vemos o relato da queda do homem. Quando o homem então desobedece em uma orientação dada por Deus, uma orientação direta dada por Deus. O homem peca e ele então sofre as suas consequências. O ciclo é: o homem peca, sofre as suas consequências e Deus cria um sistema de redenção. Esse é um ciclo que se repete algumas vezes. Em Gênesis 3, nós temos então a queda do homem, o pecado, a desobediência. As consequências são: para a serpente, rastejará e comerá do pó da terra. Para a mulher, multiplicará o sofrimento no parto. Para o homem, cansaço no trabalho. Além da morte, que é a consequência do pecado. Nós temos então a redenção, que é a morte de um animal para cobrir a nudez. Porque se você olhar a narrativa de Gênesis 3, no final eles percebem que eles estão nus. E aí o Senhor fala: mas quem falou que vocês estão nus? Senhor, para Adão, né? Adão fala: a mulher que o Senhor me deu, a transferência da culpa também, né? Senhor, a mulher que o Senhor me deu, aquele fruto lá que o Senhor falou que não podia, ela trouxe e eu comi. Aí o Senhor fala: e você, mulher, o que tem a dizer sobre isso? Senhor, não fui eu, foi a serpente. A serpente, como não tinha mais para ninguém, para quem jogar, acabou ficando com a parte dela. Mas nessa narrativa então, Deus vai lá e mata um animal e cobre a nudez. Uma redenção provisória ou temporária. Em Gênesis 6 nós vemos a corrupção da humanidade. O pecado, o povo se corrompe. A consequência disso, Deus manda o dilúvio. A redenção disso então é a arca de Noé, a salvação dos seus familiares e de alguns animais. Em Gênesis 3 nós vemos esse ciclo também se repetir. O pecado é o orgulho. Em Gênesis 11, você vai ver isso nos versículos, a partir do versículo 3 e 4. A consequência, na Torre de Babel, a separação das línguas. E a redenção começa então um processo, que é um processo de redenção mais longo, que em algum momento seria definitivo, com a promessa de Jesus e a morte de Jesus. Quando nós olhamos então agora, com esse panorama todo, nós olhamos para esse Deus Emanuel, que passou por todas essas fases,
de se manifestar a nós como homem, como vulnerável e até a morte. Ele fez isso para que houvesse a reconciliação do homem com Deus. Olha o que diz 2 Coríntios 5,19. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Ele fez tudo aquilo que não cabe, tudo aquilo que é um paradoxo para nós, quando nós pensamos em um Deus. Ele fez tudo isso, em primeiro lugar, para que houvesse então a reconciliação do homem com Deus. Hoje eu e você podemos dizer que somos reconciliados com Deus, porque aquele Deus se manifestou a nós da maneira mais frágil, e foi obediente até a morte de cruz, e na cruz do Calvário Ele pagou pelos nossos pecados, e por isso hoje eu e você somos reconciliados com o Senhor. A segunda coisa, de o porquê Ele fez isso, é para que houvesse salvação. Olha o que diz Romanos 5,17. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Ele não fez tudo aquilo para que nós tivéssemos uma reconciliação somente como de um amigo que vai até um certo lugar. Não, Ele fez isso para que houvesse uma reconciliação completa, uma reconciliação que nos permite ter acesso a Deus, não só ter acesso a Deus de maneira temporária, mas definitiva através da salvação e do preço pago por Jesus. Quando você olhar então para essa ideia natalina do Deus conosco, lembre que esse Deus se reduziu à forma humana, para que hoje você que aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador, pudesse experimentar essa reconciliação, não só uma reconciliação temporária, mas uma reconciliação definitiva, porque Ele nos garantiu a salvação. E a terceira coisa, de o porquê Ele se colocou nesse lugar tão paradoxal, do Deus que se manifestou como homem, é para que houvesse um futuro com Ele na eternidade. João 3,16 e 17 diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. O versículo 16, eu vou ler de novo. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O objetivo de Deus não era que, ao vir aqui a terra, esse Deus que deixou a sua glória, que veio à terra e que se manifestou a nós em figura humana, das figuras humanas a mais vulnerável, como um bebê, e foi obediente até a morte, fez isso para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus, para que essa reconciliação não fosse apenas temporária, mas que ela fosse uma reconciliação definitiva, e para que nós tivéssemos um futuro com Deus na eternidade. Quando você olhar para o Natal, não olhe apenas com este sentimento de uma festa pagã, como muitos dizem, mas olhe para esta festa como talvez o início de um grande processo de redenção que foi iniciado com o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo foi o pontapé inicial daquilo que um dia se tornou o grande ato de redenção por nós, que foi a morte de Jesus. O Deus Criador de todas as coisas se manifestou como
a mais vulnerável das pessoas, das criaturas, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele, de maneira definitiva e eterna. Eu queria que você abaixasse sua cabeça onde você está, fechasse seus olhos. Eu não sei se existe alguém aqui hoje que nunca entregou a vida para Jesus. E eu queria dar essa oportunidade para você hoje, de externar a sua entrega ao Senhor. Esse Deus Todo-Poderoso deixou este lugar de glória, porque Ele ama você, porque Ele nos ama, e Ele fez tudo o que fez, para que houvesse um caminho de retorno para mim e para você, um caminho de volta, um caminho onde nós vamos agora em direção a Ele, e que nos leva de maneira eterna para viver com Deus. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que deseja entregar a vida para Jesus, que nunca fez isso, mas que deseja hoje entregar a vida para Jesus. Se tem alguém hoje aqui, neste lugar, que deseja entregar a vida para Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão, onde quer que você esteja. Se você está aqui hoje, deseja entregar a sua vida para Jesus, acho que nós todos que estamos aqui já fizemos essa escolha um dia. Mas eu queria falar com você que está acompanhando pela internet. Talvez você ouviu essa mensagem hoje e você falou: uau, Ele fez tudo isso por amor a mim. E a minha maneira de devolver isso, ou de reconhecer isso, é entregando a minha vida para que Ele seja o Senhor dela. Se você está nos acompanhando online e deseja entregar a sua vida para Jesus, nós temos um QR Code aqui na tela. É só você escanear esse QR Code e alguém aqui da igreja vai entrar em contato com você. Nós queremos ser suporte, queremos caminhar com você nesta nova etapa, nessa jornada agora com o Senhor. Eu queria que você que está aqui então ficasse em pé, em nome de Jesus, e nós vamos adorar ao Senhor, talvez com um sentimento de gratidão diferente, agradecendo por essa data com outro olhar, e com o entendimento que o Deus conosco, o Deus Todo-Poderoso, se reduziu por amor a nós. Não só foi até o lugar mais simples, mas Ele foi obediente até a morte, e experimentou talvez o ponto mais alto da fraqueza humana, que era a morte, para que nós pudéssemos ser reconciliados com eles, para que houvesse uma salvação definitiva, e para que pudéssemos experimentar a vida eterna